coisa. Eu posso trabalhar com uma hipótese mínima, de repente eles serem pessoas que tivessem alguma influência do judaísmo, porque os judeus, depois do cativeiro da Babilônia, ficaram muitos morando na região da Pérsia. Então, Mas parece também, se eles fossem pagãos, parecia uma coisa de reconhecimento de uma nova coisa que estava Não era uma acontecendo. simbologia? Uma Tipo, simbologia. o mundo vai perceber, todo mundo vai vai perceber e uma simbologia a mais. Provavelmente, eu até acredito, a maior probabilidade é que eles eram não só pagãos, mas seguidores de Zoroastro. Então, eu li isso daí também. O em algum zoroastrismo. momento. O zoroastrismo, para quem não sabe em casa, é uma religião que também surgiu na Pérsia. Tanto é que o mitraísmo é um braço do zoroastrismo também. E você tinha Zarastutra, ou Zoroastro, que é a mesma pessoa, que foi um suposto profeta que surgiu ali na Pérsia e tudo mais, e começou a religião Zoroastro. Tem o Zendavesta, que é o nome a Bíblia deles. Sim. Provavelmente eles eram zoroastristas, né? O seguidor de Zoroastro. Agora, em que sentido que isso quebra? Vem um lado bonito, que foi o que a Marcela falou, o mundo vai reconhecer que o Messias chegou. Mas tem um lado de quebrar a perna dos religiosos. Por quê? Porque quem deveria reconhecer o Messias eram os judeus. Sim. Os magos não tinham informação precisa a respeito das profecias. Note que a única coisa que eles viram foi a estrela. Eles sabiam, porque no Antigo Testamento falava lá na profecia de Balaão, né, uma estrela procederá de Jacó e o cetro não sairá de Judá. Mas na religião deles não tinha nada falando sobre a vinda de um Messias. Tinha. Esse que é o interessante que tinha. Quando a gente lê... Porque o Zendavesta, que é a Bíblia do zoroastrismo, ele tem dois Zendavesta. Tem o Zendavesta original de Zoroastro e teve os complementos que foram tidos ao longo dos anos, muitos séculos depois de Zoroastro. Então, se eu ignorar o zoroastrismo atual e ficar apenas com aquele primitivo de Zoroastro, é interessante que Zoroastro ele conta uma história da humanidade, que ele divide essa história em períodos e ele fala que havia um conflito cósmico entre o bem e o mal, e os deuses eram chamados de Ahura Mazda e Arimã. Ahura Mazda era o deus do bem, o deus da luz, e Arimã era o deus das trevas. E quando eles guerrearam, começaram a surgir os seres espirituais. E o Arimã fez uma guerra celestial e levou uma parte dos seres espirituais no conflito com eles. Parece mais com a história de Lúcifer. Total. Com a queda de Lúcifer. Total. E esse conflito passou para a Terra quando os seres materiais foram criados, o primeiro casal. E eles estavam esperando um ser que iria redimir a humanidade, e esse ser era descendente do Mashia Mashioi. E é interessante que a expressão persa, Mashia Mashioi, lembra muito de perto o hebraico Mashiach, que é Messias. Como é que eu explico isso? Eu explico com duas possibilidades que não são excludentes. A primeira delas é assim. Partindo do pressuposto que existiram Adão e Eva, Deus revelou para Adão verdades a respeito do conflito cósmico entre o bem e o mal, a vinda do Messias. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, todos nós, nos nossos ancestrais, recebemos a tradição adâmica. Essa tradição foi deturpada. E Adão e Eva contavam a história para os filhos. E os essas filhos histórias pros foram netos, passando. pros netos, blá, blá, blá. E ninguém falsifica uma nota de $8. Não existe. Você falsifica uma nota que existe. Eu posso falsificar uma nota de $20, não de $8. Telefone sem fio. Telefone sem fio. Só que o interessante é que o falso tem elementos que imitam o verdadeiro. Sim. É uma bolsa da Gucci que você compra na 25 de março. Né? Então, o Paquito, que é uma versão do Jansson. Do Jansson lá, né? Do então, o paganismo vai ter muitos elementos de verdade, porque se ele é uma deturpação da verdade, eu não devo me surpreender disso. E aí que vem a sabedoria de Deus. No conflito entre o bem e o mal não quis criar, porque o mal não cria. O único que tem o poder de criar é Deus. O mal copia. O mal copia. Você entendeu? Deus cria, o mal copia. Ou destrói e com essa destruição cria outras coisas. Toda cópia é enganosa. É uma cópia enganosa. Ele cria entre aspas, que ele cria a partir do que já existe. Exato. A história da psicologia ela é bem legal. Que eu entrei agora, fui querer fazer psicologia também. Eu já Tá sou formada em letras. Tô. Que legal. Primeiro semestre, então não me pergunta parabéns, muita coisa, viu? eu não sei muita coisa.
E aí a gente, na história da psicologia, né, para tentar entender, né, onde que a psicologia começou a ser estudada como ciência e tudo mais, começaram a estudar desde antigamente, desde o homem tentando explicar ali, nos registros de história que tem, para onde será que começou a acontecer do homem querer entender de onde eu vim e tal, não sei o quê, e começa com os mitos, né? Então, começa lá com a galera, poxa, o céu é muito grande, vamos fazer um deus céu, um deus sol, um deus cachoeira, um deus não sei o quê. E o bonito disso é que em Romanos 1:8, fala assim que nós somos indesculpáveis. Porque o que Deus pode conhecer se porque os sinais que Deus existe, ou seja, não é indesculpáveis eu evangélica, eu crente, eu católico, eu qualquer coisa que seja que acredite nessa vertente de que Deus existe. Todos nós somos indesculpáveis porque os sinais de que existe um Deus, eles estão por toda parte. Exatamente, a criação está aí. E é tão interessante que nessa situação de cópia e não criação do mal, eu imagino que Deus é até irônico com o mal. Porque o mal faz de tudo para acabar com as trevas e Deus vai assim, tchum, e muda para ele, né? O fato do mal deturpar a verdade obrigou o mal a ter elementos da verdade. Sim, para parecer verdade. E são esses elementos da verdade que a gente pode começar o diálogo, por exemplo, com um pagão. Você está entendendo? Começa uma verdade. E, além disso, mostra que Deus não é chauvinista nem xenofóbico. Deus elegeu o povo de Israel para ser o seu povo na época do Antigo Testamento e ali no início do nascimento de Jesus. Mas isso não significa que a salvação era exclusivista dos judeus. Tanto é que tem muitos heróis não judeus que aparecem na Bíblia. Ruth, que é ancestral de Jesus, era moabita. Você tem a Raabe, que era cananita. Você tem muitas pessoas ali que eram pagãs e se tornam heróis, heroínas de Deus. E muitos nem se tornaram judeus. Naamã, por exemplo. Genealogia de Jesus tem prostituta. Prostituta, tem de tudo. Adúltera. Tem tudo. É por isso que eu acho que a figura desses 3 reis magos é tão importante, pelo fato de eles não fazerem parte do que se esperaria de quem deveria estar lá, os sacerdotes ou alguém. O Herodes. Alguém. Aí são caras que vêm de longe. Por um chamado. Eles leram um sinal que ninguém leu e já tinha profecia de que ia chegar. Só que a galera queria um rei bonitão com coroa política. Esse sempre mas para eles esperavam esse cara aí, os judeus. Não. Os magos? Não, a gente não tem detalhes. Não? Eu acredito, se eu pegar pelo zoroastrismo, considerando a hipótese que eles seriam seguidores da religião zoroastro, eles sabiam que viria o Salvador. Porque o curioso, Marcelo e Vilela, que fora de Israel... Bom, deixa eu começar assim. Quando a gente trabalha com arqueologia, a gente trabalha com fragmentos de história. Eu não tenho o cenário completo. Você entendeu? Você tem um quebra-cabeça, você tem algumas peças Exatamente. E você tenta imaginar que imagem que está formando. Exatamente, eu tenho indícios. Por isso que o programa que eu tenho na TV chama-se Evidências. Porque a gente trabalha. Você não tem a caixa do quebra-cabeça com a imagem completa para saber o que você tem algumas peças. Eu sei que é o rosto de uma menina. Mas a cor do vestido dela já é mais difícil aqui e tal. Tem uma peçazinha vermelha aqui, pode ser. Então o que acontece? Nós temos fragmentos de história. E olha esses fragmentos de história. Nós temos, por exemplo... Suetônio e Tácito, que eram 2 autores pagãos, historiadores romanos do primeiro século. Os 2 falam o seguinte: por aquele tempo, todos acreditavam que estava escrito no livro do destino do mundo que da Judéia viriam os salvadores do mundo, os dominadores do mundo. Essa profecia apontava para Tito e Vespasiano, mas os judeus, como sempre acontece com esse povo, interpretou a seu favor. Isso é Suetônio falando. O Tácito fala praticamente a mesma coisa, só que o Tácito fala que estava escrito no livro do destino do mundo, que por esse tempo, que é a época que Jesus nasce, estava para surgir o Salvador. Então a gente pode supor que existiu um burburinho geral. Alguma coisa vai acontecer, Exatamente. O Salvador vai vir uma pessoa especial. Deus Cara, imagina viver nessa época e ter a galera falando, não sei não. Aí, não, tanto é que já havia um burburinho, aí eu não sei quais as profecias, quais os elementos, que a gente não tem tudo. O rei já estava atento. Vai nascer um rei, vai me tirar do poder. Exato. Alguém vai me tirar. Tanto é que, saindo da Bíblia para ir para a história secular, os romanos entenderam que essa criança de ouro que todo mundo estava esperando, olha que interessante, a espera do Messias não é uma doutrina de exclusividade judaica e cristã. Os pagãos já estavam esperando isso. Tanto é que os romanos entenderam que essa criança, que eles chamavam de a criança de ouro, seria Augusto.
Por quê? Porque quando Augusto nasce, o Júlio César morre. Sim. O Júlio César morreu e deixou o Augusto como o herdeiro dele. Aí o Senado, que era pró-Júlio César, coloca Augusto como o imperador de Roma. E Augusto foi o primeiro imperador de Roma. Oficialmente, a rigor, Júlio César já era uma espécie de imperador não oficial, ex-ofício. Porque você tinha lá a briga pelo poder, que era o triunvirato lá, que era o Augusto, que era o Júlio César, o Marco Antônio e o Pompeu. O Marco Antônio se envolveu com a Cleópatra lá, depois tomou na cabeça, morreu. O Pompeu não quis saber da Cleópatra. E o Júlio César ficou um pouco encantado com ela, mas caiu fora depois. O Pompeu acabou morrendo em guerra também. Quem sobrou foi o Júlio César. Mas o Júlio César foi morto. Ele foi assassinado. E quando ele foi assassinado, apareceu um cometa no céu. E aí os que queriam salvar o partido do Júlio César e emplacar o Augusto colocaram isso como sinal. Falaram que o Júlio César se tornou Deus. Sempre tem um mito, e que o Augusto seria aquela criança que estavam todos esperando. Aí que vai o detalhe. De onde que eles tiraram que uma criança ia salvar o mundo? Já existia. Não sabemos. Mas já existia. Mas já existia a crença. Mas a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. Exatamente. Né? O problema é que o pessoal do povo de Israel estava sofrendo tanto com problemas políticos, né, que eles não... Na época, nossa, a gente está com tanto problema político aqui... Por que a gente vai pensar agora em outra coisa? Eles não estavam olhando para coisas espirituais, alma. Não, a gente precisa de um salvador. Agora não é para minha alma, para o meu espírito. Agora é para o meu dinheiro, para minha terra. A gente está precisando de outro salvador. Então a gente não encontra mesmo se a gente está procurando no lugar Exatamente. errado. Então existia esse sentimento, né? Nós temos moedas com Augusto, que são chamados Filho de Deus. Esse Zeitgeist. Aí vem, Jesus nasce. Só que Jesus quebra, é o que a Marcela está falando, Jesus quebra o protocolo de todos os salvadores esperados, porque ele nasce humilde. Até os magos devem ter assustado. Tanto é que os magos estavam esperando um rei, que eles foram em Jerusalém e foram ao palácio. Então, é óbvio. Qual que é a trajetória deles? Eles estão seguindo uma luz, sabem mais ou menos onde é a região, e é para achar exatamente. A luz foi conduzindo-os à noite. Eu falei, a tradição patrística fala que não era bem uma luz, que eram anjos. Tá. Acho que é Papias. Seria o brilho de anjos. Esses anjos foram conduzindo os magos. Mas já ouvi falar também no cometa, né? Que pelo cálculo... Não bate. Porque o Halley, que é o cometa que o pessoal pensa, não. Ele teria passado na região, se não me engano, no ano 9 a.C. Tá. E cometas não eram atrelados a nascimento. A única questão de cometa foi o Júlio César atrelado à divinização de Júlio César após a sua morte. Entendi. E os cometas geralmente eram símbolos de mau presságio.